Bom dia a todos os irmãos que já entraram aqui na nossa live, a nossa EBD online. Estamos aguardando o presbítero Jarismar aparecer por aí também. Ele vai nos ajudar aqui na administração do estudo. Então sejam bem-vindos, os nossos irmãos que já chegaram, nossa irmã Macla, nossa irmã Luciana, nosso irmão Roberval, Aparecida e Zé, sejam muito bem-vindos. Vamos aguardar só mais uns instantezinhos, enquanto o presbítero Jarismar chega e também outros irmãos. A irmã Nayara chegando aí também, o presbítero Jarismar já aparecendo aqui. Estou adicionando. Bom dia, presbítero. Graças a paz. Bom dia, graças a paz. Como é que você está aí? Irmãos, estou bem, graças a Deus. Aquela cadeirinha de balança, né? Pois é, estou melhor que o senhor. Tá. A cadeirinha aqui é dura, rapaz. Um encosto duro de madeira. Mas é isso aí, estou bem melhor do que mereço. Ok. Só ajeitar o meu fone aqui, tá com uma falhazinha. Vocês estão me ouvindo bem, não estão? Aqui está tudo certo. Ok, então vamos começar, né? Hoje a gente vai dar mais uma caminhada na conclusão do livro dos Atos dos Apóstolos. Vamos ver até onde é que a gente chega. Vamos tentar não sermos cansativos para os irmãos. Vamos orar para a gente já iniciar o estudo. Pai querido, nós somos gratos a Ti por mais um domingo, mais um dia do Senhor, mesmo em meio a essa pandemia, a essa calamidade, mas o Senhor nos dá o privilégio de, mesmo assim, podermos atender Tua santa convocação, mesmo distantes, mas através da tecnologia, nós podemos nos encontrar. E nós somos gratos ao Senhor, porque mesmo assim, mesmo distantes, nós ainda podemos compartilhar da Tua palavra, aprender de Ti, e também podemos nutrir a esperança de que em breve poderemos nos encontrar pessoalmente com todos os nossos irmãos, com as portas abertas, para que todos ali desfrutemos de uma comunhão presencial, uma comunhão mais aconchegante. Mas mesmo assim nós agradecemos o Senhor, porque é sempre um privilégio imenso podemos meditar e aprender da Tua santa e poderosa palavra. E o Teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento, abra o nosso coração, nos faça compreender a Tua palavra, sermos edificados por ela, encorajados por ela e também corrigidos pelo Senhor, por essas palavras sagradas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Abra sua Bíblia aí no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 28. Domingo passado nós andamos só um pouquinho nele, né? Nós ficamos nos versículos 1 ao 6. Hoje a gente vai tentar andar mais um pouco. Atos 28, nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 22. Mas vamos caminhando aí, vamos na leitura.
Vamos ver até onde a gente chega. Nós vamos começar a leitura pelo versículo 7, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias e, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Ao cabo de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus, e quando se reuniram, lhes disse: varões, irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isso que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então eles lhe disseram: nós não recebemos da Judeia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita e por toda parte é ela impugnada. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente, e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Acabamos lendo até o final mesmo, foi? Bom, esse é o relato conclusivo do livro dos Atos dos Apóstolos. É interessante perceber que o evangelista Lucas, que escreveu uma obra intitulada Evangelho de Lucas, Atos, uma obra escrita para um cidadão chamado Teófilo, com o propósito de contar um testemunho vívido do Evangelho de Cristo, dos eventos que aconteceram ali,
tendo ainda Cristo entre eles, e posteriormente a ação do próprio Senhor através da sua igreja, ou os chamados atos do Espírito Santo através da igreja de Cristo Jesus, a continuação da obra do Senhor. Então, o livro dos Atos dos Apóstolos é uma ilustração do relacionamento entre o Senhor Jesus e a sua igreja, o indicativo de quem ela é o povo de Deus, mas também as ordens do Senhor Jesus, o poder do Senhor Jesus, o poder do Espírito Santo de Deus na sua igreja, para que ela leve a mensagem do Evangelho até os confins da terra. Então, a vida de Paulo e de tantos outros personagens que aparecem no livro dos Atos dos Apóstolos, que lideram a igreja, eles representam aquilo que a igreja é e aquilo que a igreja faz. Então, esses relatos da viagem de Paulo a Roma, que começa na sua prisão lá em Jerusalém, quando ele começa a apresentar a sua defesa e a pregar o evangelho na sinagoga, ao sumo sacerdote, depois ao governador Félix, depois ao governador Festo, depois ao próprio rei Agripa, depois ele é enviado a Roma e passa, então, por uma série de dificuldades, inclusive um naufrágio, e chega na ilha de Malta, ou a nado ou agarrado a um pedaço de madeira. De uma forma ou de outra, ele chega, pela graça de Deus, à ilha de Malta, onde acontecem alguns eventos, os quais nós narramos aqui. Então, essa é uma grande ilustração de como Deus conduz a sua igreja, mesmo em meio a dificuldades, mas essa igreja que é mais que vencedora, ela vai cumprir o propósito de Cristo. E o propósito de Cristo é que o seu nome seja glorificado em todos os lugares, através da pregação do seu santo evangelho. Milagres acontecem no meio desse trajeto, desse percurso, a serviço da grande mensagem, da grande boa nova. Como, por exemplo, os que acontecem aqui no relato da estadia de Paulo na ilha de Malta. Então, muito bem, a gente não vai se estender muito na nossa introdução, porque nós temos um longo trecho aqui, conclusivo, para a gente estudar e aprender e absorver muita coisa aqui. Então, para tentar deixar de maneira mais didática, dividi todo esse restante, do versículo 7 até o 31, em dois grandes blocos. Um bloco menor e um segundo bloco ainda maior. E eu chamei o primeiro bloco de o consolo em meio ao desânimo, que vai do versículo 7 até o versículo 15, e outro bloco que eu chamei de integridade e pregação, que vai do versículo 16 até o 31. Tá bem? Muito bem. Então, no meio desses dois pontos maiores que a gente vai analisando aqui, nós vamos destacando outros pontos secundários, mas não menos importantes do que os pontos maiores. Ok, então seguindo o relato. Paulo vai chegar na ilha de Malta junto com aquela embarcação toda. O barco afundou, mas todos os 276 tripulantes que estavam ali vão chegar na ilha de Malta. E quando eles chegam em Malta, eles são recebidos por aquela população daquela ilha. Eles não eram romanos, eles eram chamados aqui de bárbaros, mas bárbaros aqui é a ideia de alguém que não fala a língua de Roma, não fala o grego que era falado popularmente em Roma naquele período. E essas pessoas que eram lideradas por um homem chamado Públio, o principal daquela ilha, um romano. Isso mostra como que os habitantes de Malta eles não eram rivais de Roma, e tal é o que se constata quando eles chegam e eles são recebidos por esses populares, que em meio ao frio e à chuva, eles preparam uma fogueira ali para poderem aquecer e acolher bem
aqueles tripulantes que chegaram, os 276 homens que estavam no navio que naufragou. Há um episódio em que eles observam o apóstolo Paulo, observam que no apóstolo Paulo, na mão do apóstolo Paulo, se enrola uma serpente provavelmente venenosa, porque eles a conheciam, e eles já imaginam que essa seja uma divindade adorada por eles, que iria punir o apóstolo Paulo. Eles o chamam de assassino, porque ele foi salvo do mar, mas quando chegou em terra, ele vai ser picado, ou foi picado por essa serpente, deve então morrer rapidamente. Paulo arremessa essa serpente, ou esse símbolo da divindade que eles adoravam, no fogo, e quem prevalece, na verdade, é o apóstolo Paulo. O resultado é que de assassino, Paulo se torna uma divindade para eles, mostrando a velocidade em que as pessoas conseguem ir de um extremo ao outro, de considerar alguém o pior dos pecadores, um assassino, uma divindade bem misticamente. Muito bem, então depois desse episódio, não aconteceu nada com Paulo, Paulo não caiu morto, como eles imaginavam. Eles são então hospedados por Públio, e Públio vai recebê-los em seu sítio, talvez na casa principal daquela ilha. Ele os hospeda benignamente por 3 dias. E no meio dessa acolhida, o pai de Públio está enfermo, está doente de disenteria, ardendo em febre, provavelmente uma infecção intestinal muito forte. Lucas não relata o que era, é só especulação, mas o que acontece é que Paulo vai visitar esse homem, que o nome não é descrito aqui, é apenas o pai de Públio, e quando Paulo o visita, Paulo ora por ele, impõe as mãos e esse homem fica curado. E quando esse homem fica curado, todos os enfermos da ilha vêm até Paulo, são conduzidos até Paulo para serem também curados. E Lucas vai dizer, então, no verso 9, à vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Então é interessante a maneira também como Deus conduz toda essa história em sua provisão. O texto da viagem de Paulo é riquíssimo, na verdade todo o livro dos Atos dos Apóstolos é riquíssimo na ação provedora de Deus de conduzir sua igreja, de livrá-la mesmo em meio às grandes dificuldades, mas para o cumprimento do seu propósito, que era o quê? Qual é o grande cumprimento, aliás, qual é o grande propósito da igreja no livro dos Atos dos Apóstolos, em toda a história da igreja? Está lá em Atos 1:8, logo no cabeçalho do livro, nós vamos ter aquele relato do Senhor Jesus dizendo que eles vão ficar em Jerusalém, por enquanto, esperando a descida do Espírito Santo, para que quando o Espírito Santo venha, eles sejam testemunhas de Cristo em todos os lugares do mundo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Paulo estava indo, então, até Roma, bem distante de Jerusalém. Estava indo aos confins da terra. Estava em pleno cumprimento de propósito. É claro que os confins da terra não se encerram em Roma. Chegaram aqui, nas Américas, chegaram na África, chegaram na Oceania, e continua, essa missão continua, ainda continua sendo a mesma missão 2000 anos depois. Então Paulo chega nessa ilha, mas ele tem que ir a Roma, e ele, pela provisão de Deus, esses milagres acontecem, e o nome do Senhor Jesus é glorificado naquela ilha. Se Deus salvou aquelas pessoas, Lucas não narrou, mas que Cristo foi manifesto, que Cristo foi exaltado, que Cristo foi glorificado como grande Senhor, como Deus Todo-Poderoso, ele foi manifesto ali naquela ilha.
Presbítero, o que é que você tem a dizer aí desses primeiros versículos, versículos 7 ao 10, que a gente leu e comentou um pouquinho? Nós vemos aí o mesmo que nós pudemos observar em todo o capítulo 27, mas agora num contexto um pouco diferente, que é a soberania de Deus dirigindo cada passo do apóstolo Paulo, né? É Deus dirigindo a missão. Deus levando Paulo, ele tem que ir para que Paulo cumpra a sua missão, que é manifestar Cristo para as outras pessoas, proclamar Cristo, anunciar Cristo, como o Senhor falou, para que Cristo seja glorificado. E nós vemos aí todos os acontecimentos conduzindo a isso. Deus conduzindo os acontecimentos para que os acontecimentos levem Paulo a proclamar Cristo. Então, o que Deus está cumprindo aí é o seu objetivo, é o seu plano, é a sua vontade. Às vezes, a vontade de Deus implica em que os seus servos passem por tempestades, para que no meio dessas tempestades, Deus seja glorificado, Cristo seja manifestado, como no capítulo 27. Às vezes, Deus conduz os seus servos por situações de bonança, como exatamente nessa situação aqui, mas também para que Cristo seja glorificado. Então, seja em situações de problema, de aflição, de luta, de dor, seja em situações de bonança, de fartura, de tranquilidade, o objetivo de Deus para a sua igreja é um só, é que Cristo seja glorificado, é que ela anuncie Cristo para as outras pessoas. É perigoso nós esquecermos desse objetivo de Deus em nossas vidas, principalmente em relação às bênçãos. Quando Deus nos concede bênçãos, quando Ele nos concede fartura, quando Ele nos concede conforto, não é para que nós fiquemos sentados numa cadeira de balanço, desfrutando dessas bênçãos, desses confortos, mas é para que nós nos utilizemos dessas bênçãos para cumprir a nossa missão aqui na Terra, que é proclamar Cristo. E Paulo aproveitava essas situações o tempo inteiro. Interessante a gente perceber que, nesse sentido, as situações de conforto são mais perigosas que as situações de aflição. Porque na aflição todo crente, é muito crente. Todo crente só pensa em Jesus e só fala em Jesus. Mas é triste como em situações de conforto, o crente não tem muito interesse em buscar o Senhor, e muito menos em proclamar o Senhor para as outras pessoas. E para a gente perceber bem a nossa falta em relação a isso, é só comparar com a situação que nós passamos alguns meses atrás, quando não havia pandemia, quando não havia nada. E mesmo sem pandemia, mesmo sem perigo, as igrejas estavam vazias, os trabalhos de evangelização vazios, e cada crente só desfrutando do conforto que Deus lhe deu. Né? Então, isso mostra como nós falhamos miseravelmente em entender a missão que o Senhor nos deu e em cumprir ela. Mas Paulo é um exemplo do que a igreja deve agir, a atitude que a igreja deve ter, tanto na tribulação, como na bonança, como no conforto. Nós vemos o Senhor fazendo que os homens daquela ilha respeitassem o apóstolo Paulo, fazendo com que eles fossem gratos em relação ao apóstolo Paulo, fazendo com que eles providenciassem tudo que o apóstolo Paulo necessitasse para prosseguir a sua viagem. Em primeiro lugar, fazendo com que eles dessem hospedagem ao apóstolo Paulo, de forma confortável. E, em segundo lugar, providenciando todo o conforto necessário para a continuidade da viagem. E o objetivo disso não era que Paulo apenas desfrutasse desse conforto, era que tudo isso servisse de apoio material, né, para que Paulo cumprisse a sua missão de proclamar Cristo. A tradição da igreja vai dizer que os homens dessa ilha se converteram, mas como Lucas não narra, e Lucas sempre narra quando alguém crê e se converte, provavelmente não foi isso que aconteceu. O que a Escritura mostra aí é Deus fazendo com que essas pessoas providenciem para Paulo tudo o que ele precisa.
mas não é em benefício do conforto de Paulo, é em benefício da missão de Paulo, proclamar o evangelho. Entender isso em nossas vidas também. Isso mesmo. Por isso que eu dividi esse ponto maior aí de o consolo e meu desânimo. Então a gente, o capítulo anterior, ele vai falar de uma tormenta no percurso até Roma, de pelo menos 2 semanas em que eles passaram aí na voragem do mar, como o próprio Paulo vai descrever na sua segunda carta aos Coríntios. E essa tormenta imensa, os tripulantes sem se alimentar, aquele desespero, não na vida do apóstolo Paulo, nem de Lucas, nem do Aristarco, que estava ali com eles, mas eles eram a grande minoria no meio de todo esse desespero dessa viagem. Então, eles estavam numa situação de tormenta muito complicada. Era uma situação muito complexa. Mas é interessante essa dinâmica, como é rápida nessa narrativa. O período de tormenta seguido de um período de bonança, seguido de um período de tormenta, seguido de um período de bonança, sendo que Deus vai nessa dinâmica conduzindo a sua igreja. Há tormentas, porque as tormentas são necessárias e fazem parte da vida, e a bonança, porque Deus é misericordioso e nos anima, nos encoraja a prosseguir. Só que, às vezes, a gente faz isso que você destacou aí, confunde a bonança como um período para a comodidade. Quando que, na verdade, a bonança vem para que a gente conserte os motores e acelere ainda mais. Para que a gente repare os desgastes da tormenta, para que a gente acelere. O grande problema é que o que Deus espera da sua igreja é que ela esteja atenta, que ela esteja convicta de que ela tem uma missão a fazer, de que ela tem algo a dar, e o que ela tem a dar é o evangelho ao mundo. E que essa dinâmica na qual Deus a conduz de tormenta e de bonança, tormenta, bonança, é para que ela, na tormenta, ela reconheça cada vez mais a necessidade do Senhor, mas que na bonança ela perceba, e com gratidão, ela perceba que Deus a conduz em cada momento, tirou da tormenta, Ele tirou da tormenta, colocou na bonança, mas Ele fez isso para que essa igreja ela não tire os olhos da missão, mas pelo contrário, ela enxergue que é ali um momento de reabastecer, é ali um momento de recuperar as forças, de recuperar o ânimo, de recuperar a coragem para permanecer prosseguindo. E no meio dessa dinâmica confusa que a igreja ainda não entendeu, acontece exatamente isso que você destacou, para o nosso lamento. Então, pouco tempo atrás, a igreja tinha toda essa liberdade de ir para a igreja, de estar reunida, era um privilégio enorme, que agora, infelizmente, foi removido de nós por um tempo. Infelizmente não, na verdade, felizmente. Foi removido de nós para que a gente reflita, para que a tormenta nos ajude a enxergar isso. Só que a preocupação é que quando a bonança retornar, quando nós pudermos encher de novo o nosso salão de culto, o nosso espaço ali principal onde a gente convive, a igreja ela não consiga mais enxergar que aquele é o tempo de acelerar, que aquele é o tempo de embarcar na missão, de colocar os remos para fora, e de remar, e de andar, de prosseguir, de evangelizar, de crescer. O medo é que com a bonança, a comodidade ela também se aproxime, mas que Deus tenha misericórdia de nós. Que aprendamos com essa dinâmica na vida de Paulo, na vida da igreja antiga, de que ela passa pela tormenta para não tirar os seus olhos do Senhor, e ela enxerga a bonança como um momento de se recuperar, de se restaurar, de reparar os motores para
seguir viagem, para esperar as novas tormentas. Muito bem. O texto continua no verso 11 ao 15, onde Deus continua consolando e dando bonança a Paulo e provisões para que ele siga a viagem. Ao cabo de 3 meses, embarcamos no navio alexandrino, que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Então, Paulo vai contar os últimos detalhes da sua chegada a Roma. Então, 3 meses depois, ao cabo de 3 meses, como se ele tivesse ficado 3 dias hospedado lá na casa de Públio, mas o restante desses dias, até o inverno passar, ainda na ilha de Malta, em outra hospedagem, o qual nós não temos o relato aqui, porque Lucas ele não precisa dar tantos detalhes. A narrativa principal é o que é mais importante. Deus tinha dito que Paulo ia chegar a Roma. Então Paulo passa 3 meses, muito provavelmente esses 3 meses que Paulo passou lá na ilha de Malta, ele passou evangelizando muita gente, evangelizando todo mundo lá, tendo mais momentos com aquelas mais de 200 pessoas que estavam com ele. E eles então embarcam em outro navio, um navio alexandrino. Era outro navio alexandrino, porque o que naufragou, se não me engano, era também alexandrino. Mas eles embarcam em outro navio alexandrino rumo a Roma. E era interessante que aquele navio ele tinha um emblema pagão. O emblema era Dióscuros. E essa era a história de 2 divindades gêmeas, Castos e... esqueci o nome do outro. Me ajuda aí, Gerismar. Pólux? Se for o que eu estou pensando. Isso, Castos e Pólux, que eram 2 divindades gêmeas. E era interessante que na mitologia eles eram gêmeos, mas eram filhos da mesma mãe, mas não eram filhos do mesmo pai. Um era filho de Júpiter e o outro era filho de Saturno, segundo a mitologia romana. E é interessante porque essas 2 divindades, uma era imortal e a outra era mortal. Uma era mais poderosa que a outra. E aí, uma tinha a ordem de matar a que era mortal, a parte que era mortal. E quando o conflito ia começar, o amor que ligava os 2, eles não conseguem lutar entre si, e Zeus então vem e torna os 2 imortais. Só que ele torna os 2 imortais como uma punição, porque eles o lançam para dentro do mar, e eles têm que agora habitar só naquele espaço. E eles passaram, então, dentro da mitologia, a ser as divindades protetoras das embarcações. Então, mais uma vez, Paulo entra num barco onde a tripulação, o almirante do barco, o capitão do barco, aquelas pessoas eram pagãs. Então, mais uma vez, Deus coloca Paulo numa situação em que ele vai ter que pregar o evangelho, ou ter que conviver ali com pessoas que têm pontos de partida para pensar a vida diferentes dele, que adoram outras divindades. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Então eles ficam margeando ali, passam 3 dias em Siracusa, depois eles vão, como narra Lucas, bordejando, então vão ali margeando a ilha, chegam no lugar chamado Régio. Passam um dia ali, e aproveitam o vento sul. Ora, se eles estão indo para o norte, se eles estão indo para a Europa, nada melhor do que um vento que vem do sul para empurrá-los. Tanto que a viagem fica mais rápida. Em 2 dias, eles chegam à cidade de Puteoli. E é interessante porque, mais uma vez, a provisão de Deus aparece aqui. Naquele lugar tinha irmãos. Tinha crentes ali naquele lugar. E esses crentes pedem para que toda aquela tripulação daquele barco fique lá por 7 dias. E eles suprem mais uma vez o apóstolo Paulo
para que eles cheguem no seu destino, para que eles cheguem em Roma. É interessante como Deus vai consolando Paulo com sua provisão. Como no meio da tormenta vem a bonança, mas essa bonança é fruto de manifestações simples da parte de Deus na vida de Paulo. Uma fogueira para aquecê-los no meio de uma chuva. Uma pessoa que hospeda 270 pessoas na sua casa e as alimenta. Os moradores da ilha que lhes enchem de suprimentos os quais eles podem, então, passar esse período, são 3 meses, depois eles embarcam no navio, depois eles passam 1 dia para chegar a Régio, mais 2 dias para chegar a Puteoli. Então, são 3 meses e 3 dias. Eles foram supridos pela misericórdia do Senhor, de maneira simples, pessoas chegando e ofertando e dando, e eles podendo seguir. E quando chegam aqui, que já estão pertinho de Roma, irmãos os acolhem, os alimentam, lhes dão descanso por 7 dias, para que eles vão agora supridos chegar na cidade de Roma. Interessante como Deus vai dando consolo, animando o apóstolo Paulo e manifestando sua provisão em cada detalhe. E com que isso deixa claro a maneira como Deus cuida, na simplicidade, de maneira pontual. Deus vai garantindo que a sua igreja vai triunfar, primeiramente espiritualmente em Cristo, o perdão de seus pecados, vencendo todos os inimigos da igreja. Mas enquanto a gente ainda está nessa militância, enquanto que os nossos inimigos que já foram declarados vencidos, mas que ainda nós lutamos aqui, é o já e o ainda não, Deus também garante o suprimento da sua igreja, confortando, consolando e garantindo que ela vai ser triunfante na sua missão. Deus disse que Paulo ia chegar a Roma. Ele não disse que ia ser de avião, de jatinho. Não disse que seria instantaneamente, uma viagem tranquila de algumas horas. Foram meses a fio, dentro de barcos, trocando barcos, naufragando e sendo suprido pontualmente em alguns momentos, mas o suficiente para que Paulo chegasse onde Deus disse que ele iria chegar, para cumprir o propósito de Deus, pregar o Evangelho. Então, se o propósito de Paulo, ou o propósito da igreja, é pregar o Evangelho, a igreja estará aqui, pregando o Evangelho, sendo suprida pelo Senhor, até que o Senhor volte mais uma vez. E isso é reconfortante, isso é consolador, porque o Senhor que nos comissionou é o mesmo Senhor que garantiu que essa missão triunfaria, que essa igreja triunfaria na sua árdua labuta de pregar o Evangelho a todos os povos. Presbítero. A leitura de toda essa passagem é confortadora, porque nos faz lembrar que o Deus que nos faz passar por tempestades terríveis, Ele é o Deus que é bom, que é misericordioso, que é longânimo, que ama o seu povo e que cuida dele. Ele não deixou de ser esse Deus misericordioso. E Ele nos ama e Ele cuida de nós. Ele também manifesta esse cuidado, Ele também manifesta esse amor. Quando Ele nos faz passar por momentos de sofrimento, por trânsitos de angústia, é porque é necessário que nós passemos por esses momentos. Mas Ele nos ama, Ele também manifesta esse amor, esse cuidado, esse carinho para com o seu povo. O nosso Pai que nos açoita porque precisamos de açoites, também é o nosso Pai que nos afaga porque nos ama, porque cuida de nós. Se nós vemos esse cuidado carinhoso de Deus para com o apóstolo Paulo, em todo esse restante de viagem, mostrando o seu carinho, o seu amor, o seu cuidado para com ele. Isso serve de lição para nós, para que nós não nos esqueçamos disso. Os sofrimentos, as angústias podem gerar, como o Escritor Sagrado vai falar, uma raiz de amargura em nosso coração. E nós devemos evitar muito isso. Porque o Deus que nos faz passar os sofrimentos, de maneira nenhuma, Ele faz isso para que nós nos revoltemos contra Ele.
para que nós nos esqueçamos do quão bom e do quão misericordioso Ele é. Ele está conosco, Ele cuida de nós e não faz passar só por esses momentos de dor. Ele também nos faz passar por momentos de tranquilidade, de felicidade, de paz. Nós devemos nos lembrar desses momentos. Como falou ontem o pregador no culto dos 162 anos, 167, 162. 162. Nos momentos de dificuldade, nós devemos nos lembrar daquilo que o Senhor fez, né? Da bondade do Senhor, da misericórdia, de quem o Senhor é. E com certeza encontraremos descanso, encontraremos conforto nisso. O Senhor é bom e Ele manifesta a sua bondade em nossa vida terrena, né? É uma das lições que nós vemos aí. Amém. Muito bem lembrado da mensagem do reverendo Roster Guimarães ontem, no culto em comemoração e ações de graças pelos 162 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Foram completados no dia 12 de agosto. Muito bem. Então, o presbítero Jarismar ia cometer uma heresia aqui, viu, presbítero? E ele chamar de apóstolo Jarismar. Já pensou, rapaz? Que promoção. Mas aí você tinha que morrer, porque apóstolo bom é apóstolo morto, né? Deixa quieto, então. Deixa quieto, né? Deixa presbítero mesmo. Muito bem. Então, essa primeira parte aqui a gente pode caminhar para algumas aplicações. O presbítero agora já fez algumas aplicações, lembrando que esse mesmo Deus que ele nos corrige com sua mão pesada de pai, mas é o mesmo Deus também que nos acarinha, é o mesmo Deus que nos abraça e que por sua bondade, nos enche de bênçãos e de cuidados. Eu queria acrescentar uma aqui importante para a igreja, que ela entenda muito bem, que a dinâmica em que o Senhor conduz a sua igreja aqui na terra, enquanto o Senhor não vem uma segunda vez, enquanto o novo céu e a nova terra não chegam, enquanto estamos aqui, a dinâmica em que o Senhor nos conduz, em que o Senhor conduz sua igreja, é uma dinâmica entre tormenta e bonança. E a tormenta e a bonança, elas existem para que das duas formas nós estejamos cada vez mais comprometidos, engajados na missão do Senhor de levar o seu evangelho a todos os povos. A igreja não está aqui para outro propósito a não ser proclamar as verdades do evangelho de Cristo. Ela não está aqui para ser uma ONG, ela não está aqui para ser uma agência de oferta de recursos sociais. Se ela puder fazer isso, bom. Mas existem outras instituições que fazem isso, e fazem até melhor do que a igreja, mas não há nenhuma instituição na face da terra que seja ela única, responsável por pregar o evangelho de Cristo a todos os povos. Essa é a igreja. Então, na tormenta e na bonança, esses dois momentos da vida da igreja, que estão o tempo todo em dinâmica, vindo uma, vindo a outra, ela precisa estar com seus olhos engajados nessa missão de pregar o evangelho, de anunciar o evangelho a todos os povos, de encher, estamos aqui em Cajazeiras, enchemos Cajazeiras, cada casa, cada família, com o evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito bem, vamos continuando aqui, mais um pouquinho. A gente vai fazer só uma live hoje, então vamos andar só mais um pouco. Nessa segunda parte, e aí no outro domingo a gente conclui. Vamos aqui introduzir essa segunda parte, que é um bloco maior, que eu chamei de integridade e pregação. Ora, se a igreja está aqui nesse mundo e ela tem essa missão, como que ela faz isso? Como que ela executa isso? E como que o apóstolo Paulo é aqui um modelo claro, uma ilustração clara
de como Deus espera que a igreja cumpra a sua missão. Integridade e pregação. Essas duas coisas precisam andar juntas na vida da igreja em todos os momentos. Então o texto continua. Uma vez em Roma, então Paulo já tinha chegado, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus, e quando se reuniram, lhes disse: varões e irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. O que é que Paulo faz assim que chega em Roma? Ele chega e fica preso numa prisão domiciliar. Então, Roma permite que Paulo alugue uma casa e ele more ali, tendo um soldado à porta o tempo inteiro. Paulo vai para uma prisão domiciliar. Ele tem um soldado de plantão. Ele está guardado por esse soldado, mas ele tem essa liberdade. Ele pode ter sua casa, ele pode receber visitantes. E uma das coisas primeiras que ele faz é convocar a liderança judaica em Roma. Ele chama os principais judeus de Roma para vir ter com ele, para que ele possa mostrar sua integridade, para que ele possa, ao proclamar o evangelho para essas pessoas, dizer: olha, eu tenho integridade para falar dessas coisas. Eu não sou o criminoso que supostamente tenham aí nas fake news chegado até vocês, que porventura possam ter chegado até vocês. A primeira coisa que Paulo faz é convocar os judeus. Essa era uma estratégia que Paulo sempre usou nas suas viagens missionárias. Logo quando ele chegava numa cidade, qual era o primeiro lugar que ele procurava para pregar o evangelho? Ele chega numa cidade que tem ali uma sinagoga, a primeira coisa que ele faz é ir para a sinagoga. Judeu como ele era, ele seria recebido na sinagoga. Então ele iria para esse lugar, que já era um lugar onde a lei era lida, onde a lei dos judeus, a lei de Moisés era lida, o Antigo Testamento era lido, e Paulo aproveitava para, a partir do Antigo Testamento, e perceba como isso é importante, a pregação do apóstolo Paulo e a pregação de toda a igreja primitiva, ela era baseada no Antigo Testamento. E esse é um dos textos mais rejeitados pela igreja nos nossos dias. Os crentes são, além de serem analfabetos de Bíblia, muitos crentes vão passar a vida toda e nunca vão ter lido a Bíblia toda pelo menos uma vez. O Antigo Testamento é ainda mais rejeitado. E por curiosidade, para dar uma cinturada na igreja dos nossos dias, não é outro documento a não ser o Antigo Testamento, que é o documento, o texto usado pelo apóstolo Paulo para pregar. Ele pregava a partir do Antigo Testamento nas sinagogas. E o que era que ele encontrava no Antigo Testamento? O Evangelho de Cristo Jesus. Cristo estampado nas páginas do Antigo Testamento. E é o que ele faz aqui. Mas ele chama primeiro a liderança judaica para ele deixar clara a sua integridade. Para ele dizer: olha, eu vou pregar o Cristo, é verdade. Vocês têm ouvido falar disso. Mas eu não preguei uma outra religião. Eu não preguei uma outra fé. É a mesma fé, só que ela é continuada. Cristo é o cumprimento da fé que vocês creram, da fé que vocês receberam. Só que vocês não creram no Cristo que veio. Então Paulo ele vai falar de uma continuidade da fé e não uma outra fé. Ele não está pregando uma outra fé. Mas antes dele pregar Cristo a partir do Antigo Testamento, ele quer deixar claro isso. Ele quer deixar claro que ele não foi contra os costumes dos antepassados, os costumes paternos, que ele não pregou uma doutrina nova, mas que aquilo que ele pregou é aquilo que estava na Escritura o tempo todo, e mesmo assim ele foi preso desde Jerusalém. É interessante essa informação que Lucas diz: vim preso desde Jerusalém, do discurso de Paulo, né? Vim preso desde Jerusalém, porque ele está diante de judeus na cidade de Roma. Quando ele diz que foi preso em Jerusalém, é óbvio que ele está dizendo que quem o prendeu, quem o entregou às autoridades, foram os judeus de Jerusalém, foram as lideranças de Jerusalém.
Então, Paulo está dizendo, olha, incoerência, eu não estou pregando nada novo, e quem me prendeu foram seus irmãos lá de Jerusalém. Quem me prendeu foram eles. Foram vocês, os representantes de vocês, lá na capital do nosso país, lá em Jerusalém. Aí Paulo continua. Os quais, havendo me interrogado, quiseram soltar-me sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Então, isso fica claro nos capítulos anteriores. Paulo é interrogado pelo governador Félix, é interrogado por Festo, é interrogado pelo próprio rei Agripa, é interrogado pelo sumo sacerdote, e ninguém consegue uma acusação coerente. As autoridades romanas, representadas ali pelos governantes, por Félix e por Festo, eles não encontram uma coerência nas argumentações dos judeus. Ele não encontra algo passivo de morte. E o rei Agripa, quando ouve Paulo, e Paulo prega, e Agripa chega a dizer, por pouco você não me persuadiu a ser um cristão. Por pouco eu não me converto na sua pregação. Quase. Bateu na trave. Agripa depois vai dizer para Félix, aliás, para Festo, ele vai dizer, esse aí poderia ser solto agora mesmo. Mas como ele apelou para Roma, apelou para César, ele vai ser enviado. E aí o encaminham, tal como o Senhor havia dito que Paulo iria fazer, que Paulo deveria fazer, ir para Roma, pregar o evangelho. Da mesma forma como ele pregou em Jerusalém, com toda intrepidez, ele vai pregar o evangelho em Roma com toda intrepidez. Então Paulo diz, olha, as principais autoridades viram que eu não cometi crime nenhum. E me conduziram aqui porque eu mesmo apelei. Aí ele diz, diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar a minha nação. Então, até mesmo para preservar Jerusalém, para preservar a sua nação, Paulo quis um julgamento em Roma. E até mesmo ele sabendo da maneira difamatória como os judeus estavam lidando com Paulo, da maneira como eles mentiram para as autoridades, se Paulo fosse entregue para um julgamento pelas autoridades judaicas em Jerusalém, ele seria morto imediatamente. Provavelmente não teria nem julgamento. Ele teria os seus direitos completamente arrancados dele. E ele seria apedrejado. Então Paulo apela para César por dois motivos. Um, para poupar Israel, Jerusalém, de um escândalo terrível. E segundo, porque ele não teria nem direitos se ele tivesse sido julgado pelos judeus, irmãos judeus que estão ali, que estavam em Jerusalém. Então ele diz isso para os judeus que estão em Roma. Ele diz, olha, vocês iriam me julgar tão severamente que eu não ia ter nenhum direito. Mesmo as autoridades romanas não encontrando nenhum crime em mim. Então percebam que os critérios não são critérios justos que os judeus estavam lançando mão, fazendo uso para julgar a causa do apóstolo Paulo. Ele diz no verso 20, então, foi por isso que vos chamei, para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Olha como o apóstolo Paulo é seguro da importância do evangelho. Ele diz, olha, é pela esperança de Israel. A esperança de Israel é o Messias. Pois é por causa do Messias que eu estou preso aqui. Paulo já vai começar a introduzir o evangelho. É por causa de Cristo que eu estou aqui. Aquele que vocês rejeitaram. Aquele que foi crucificado lá a 15 quilômetros fora de Jerusalém. Aquele que os judeus mataram. É por ele que eu estou aqui. Ele é a esperança de Israel. É ele. É nele que vocês precisam crer. E a gente vai ficando por aqui. Eu vou deixar só os comentários do presbítero Jarismar para a gente encerrar. E aí no próximo domingo a gente conclui. Próximo domingo a gente vai falar da importante pregação do apóstolo Paulo ali para aqueles judeus. Que texto ele usa, é a escritura sagrada, e o que pregar para as pessoas, que conteúdo nós devemos pregar para as pessoas. Esse é assunto para o próximo domingo. Presbítero Jarismar, quais suas palavras de conclusão? Pastor Murilo já demonstrou aí, falando rapidamente, o bom testemunho de Paulo,
necessário para que ele fosse uma testemunha idônea do Evangelho. Ele apresenta esse bom testemunho para as pessoas, ele não tinha nada de que se envergonhar, é muito necessário, é fundamental. Você não pode pregar o Evangelho se primeiro você não vive o Evangelho, não vive pelo Evangelho, não tem esse bom testemunho. Em segundo lugar, nós temos aí a má vontade, não só da parte dos judeus, mas de certa forma da parte das autoridades romanas também, em relação ao Evangelho. E é muito importante a gente entender isso. Você não prega o Evangelho porque as pessoas vão gostar, porque elas vão admirar você, porque elas vão ficar suas amigas. Você prega o Evangelho para agradar a Deus, porque o mundo à sua volta não vai gostar de você estar pregando o Evangelho. Você tem que aceitar essa indisposição do mundo em relação ao Evangelho de Cristo, se você quiser pregar o Evangelho. Mas duas outras coisas que me chamam a atenção aí também primeiro, Paulo ele se adapta à situação. Sempre que Paulo chegava numa cidade, ele ia para uma sinagoga pregar o Evangelho. Agora ele está preso. O que ele faz? Ele tenta sair daquela prisão, ele pula a janela e vai para uma sinagoga? Não. Ele chama os líderes dos judeus até onde ele está. Ele não tenta agir de forma intransigente, irresponsável, e insensata, mas ele age de acordo com a situação. Ele está preso, então vou dar um jeito de trazer as pessoas aqui para que eu pregue o Evangelho para elas. Uma outra coisa que me chama a atenção aí, a segunda coisa, é essa disposição de Paulo de pregar o Evangelho em qualquer circunstância. Estava preso, estava com as suas com seus movimentos limitados, mas disposto a falar de Cristo. E é interessante que ele não consegue dizer meia dúzia de palavras sem começar a falar do Evangelho, como o pastor bem citou. Esse interesse, esse desejo de anunciar Cristo para as pessoas. Ele encontra os meios. Você vê aí Paulo encontrando os meios. Não posso ir até a sinagoga. O que eu faço agora? Eu vou chamar eles para cá. Sempre esse interesse. Isso tem que estar em nosso coração. É fundamental. Então, Paulo se adapta às circunstâncias. Paulo tem esse interesse vivo de pregar o Evangelho. E Paulo não prega o Evangelho porque isso vai torná-lo popular. É para agradar a Deus e não aos homens. Temos que seguir esse exemplo. Amém. Exatamente. Então, Paulo tormenta, bonança, os seus cognatos, né? Liberdade, prisão, não importa. Ele está ali para pregar o Evangelho. E a igreja da mesma forma. Estamos aqui para pregar o Evangelho. Então, meus irmãos, que Deus os abençoe, que Deus lhe dê essa coragem. O que falta para a igreja cristã dos nossos dias é integridade e conteúdo. E esse vai ser o assunto do nosso próximo estudo, da nossa conclusão do livro dos Atos dos Apóstolos. Integridade e conteúdo do Evangelho. Presbítero Jarismar, muito obrigado pela sua participação. Que Deus lhe abençoe mais uma vez. Já abriu a contagem regressiva aqui. Que Deus abençoe os nossos amados irmãos. Obrigado, irmãos. Se Deus quiser, às 18 horas, também por aqui e pelo Facebook, nós vamos transmitir a ministração da palavra do Senhor. Então, um grande abraço, que Deus os abençoe. Se Deus quiser, nos encontramos mais tarde. Tchau, tchau. Até mais.